Bom, muito obrigada, é um prazer estar aqui com o pessoal, né, do Tecnopuc Garagem, parceiro da Anjos do Brasil faz muito tempo, né? Bom, eu sou a Maria Rita, sou da Anjos do Brasil, vou contar um pouco mais da Anjos e sobre como conseguir investimento anjo para vocês. Então, vou compartilhar minha tela. Você pode me liberar, por favor? Certinho, agora foi. Legal, perfeito. Então, vou compartilhar minha tela para eu poder seguir com a apresentação, vocês já devem estar vendo aí, mas de toda forma, pessoal, fiquem à vontade aí para me interromper, para fazer perguntas no meio, a gente vai ter um tempo grande de interação também no final, né? Mas eu sempre falo que é muito mais interessante quando a gente faz disso uma conversa do que só uma apresentação. Então, mas vamos lá. Então, falando aí sobre captação de investimento anjo, né? Deixa eu falar primeiro, então, quem é a Anjos do Brasil, né? A gente é uma organização sem fins de lucro, de fomento ao investimento anjo para apoio ao empreendedorismo de inovação. A Anjos tem 10 anos agora, né? E a gente faz 3 coisas fundamentalmente, né? A gente é uma rede de investidores, daqui a pouquinho eu trago mais alguns dados da nossa rede, mas a gente trabalha muito forte com criação de cultura e de conhecimento, né? Vocês já perceberam aí, por essa passagem no Startup Garagem, o quanto o mundo de startups é um mundo que usa muito do mundo de negócios tradicional, mas a partir de um ponto de vista diferente. Então, é fundamental que empreendedores, investidores, todos os agentes do ecossistema consigam entender esse mundo, entender qual é a nossa sopa de letrinhas, entender qual é a lógica, né? A gente muda muito de uma lógica de controle e comando para uma lógica de colaboração, para que consigam fazer isso bem. E um dos agentes que não pode faltar está muito ligado ao nosso terceiro pilar, que é o governo de política pública, né? Política pública impacta, sim, a vida dos negócios, a vida das empresas, a vida dos investidores. Então, a gente também faz a proposição de políticas que possam ajudar esse nosso ecossistema, essa nossa indústria a funcionar de uma forma melhor, né? E tudo isso de uma forma super colaborativa. Em termos de rede, hoje a gente é a maior rede, com certeza, do Brasil, são mais de 500 investidores em muitos estados, em 18 estados do Brasil, com vários núcleos regionais, inclusive um aí, né, no Rio Grande do Sul, que um dos nossos 2 líderes do nosso núcleo do Rio Grande do Sul é o querido Leandro Pompermayer, figura super importante aí no Tecnopuc. Então, um prazer enorme e mais um motivo da nossa grande conexão aí com esse ambiente, né? E a gente investe bastante. Quando eu falo a gente, são os investidores da nossa rede. Eu vou começar a explicar o que é investimento antes, vocês vão entender que são os investidores que investem diretamente, né? Então, esse ano de 2021, a gente já bateu 22 investimentos, e o que é legal de vocês olharem para essas startups investidas é que a gente tem diversos setores, né? Tem um enorme mito aí que, startup disso, startup daquilo, não recebe investimento. Isso, em geral, não é verdade. Claro que tem setores que têm uma dificuldade maior por características específicas, mas, no geral, investidores anjos são agnósticos, gostam de startups de diferentes setores, né? Mas chega de falar da Anjos, embora tenha sido rapidinho, né? A ideia é que a gente consiga conversar com vocês sobre o que é isso, né? O que é investimento anjo, como ele funciona. E aí eu dividi essa apresentação em 3 partes. A primeira é fazendo uma pergunta, né? Aliás, as 3 são fazendo perguntas. Eu acho que fazer perguntas é o melhor meio da gente caminhar e da gente poder aprender, da gente poder criar conhecimento, né? Então, a primeira pergunta em torno da qual a gente vai falar hoje é se eu preciso de investimento e, se sim, qual é o melhor momento para eu captar. A segunda é entender qual é o tipo de investidor que é melhor para mim, né? Eu vou falar de investimento anjo, sim, mas tem muitas formas de acesso a capital. E a terceira, que é uma dúvida muito cruel de todo mundo, é como que eu faço meu valuation, né? Então, vamos falar de tudo isso. Sempre lembrando, fiquem à vontade para conversar e me interromper. Então, o que é investimento anjo, tá? Investimento anjo, pessoal, é uma coisa muito simples. É a soma de 2 conceitos. E eu, que não falei muito de mim, vou contando da minha história um pouco ao longo da nossa jornada juntos nessa 1 hora. Eu sou filósofa de formação. E como boa filósofa, eu acho que conceito explica o mundo. Quem tem conceito tem tudo. Então, para entender o investimento anjo, e na verdade toda essa indústria que a gente genericamente chama de venture capital ou de investimento em startups,
investimento em capital empreendedor, você tem que entender que tem que ter duas coisas juntas. A primeira é capital, afinal de contas é investimento, tem que ter dinheiro no jogo, né? Mas a segunda coisa é o valor agregado, né? Aquilo que o pessoal chama aí de smart money, o dinheiro inteligente, o dinheiro que vem com muito apoio dos investidores para os empreendedores. Isso vale muito para Anjo, mas vale para toda a jornada que a gente tem dentro dessa indústria de venture capital. Se você tem só capital, é um investimento financeiro. Ele pode ser bom para o seu negócio ou ruim para o seu negócio. Quem vai decidir isso não sou eu. E não tem nenhuma questão absoluta de que sempre é bom, sempre é ruim, né? Tem gente que diz empréstimo de banco é sempre ruim. Não necessariamente, ele pode ser bom numa determinada circunstância, né? Investimento anjo sempre é bom. Não, ele pode ser ruim, dependendo da tua circunstância. Mas tem que ter dinheiro envolvido. Se não tem dinheiro envolvido, ele é um investimento só... Desculpa. Se não tem dinheiro envolvido, ele não é investimento, né? Ele é outra coisa. E que outra coisa é essa? Quando a gente só tem capital agregado? É mentoria, é um trabalho de advisor, que também pode ser muito legal para a sua startup quando é feito bom. Talvez aí até no processo, né, do Tecnopuc, vocês tenham tido acesso a mentores. É muito legal. Mas só é investimento anjo na hora que a gente junta essas duas coisas. Então, se chega alguém para vocês e falam, eu vou fazer só mentoria, eu sou seu investidor. Não, não é. Se não pôs dinheiro, não é. Precisa ter as duas coisas juntas para ser investimento anjo. E aí, quando você se pergunta, parece uma pergunta meio boba essa, né? Meio óbvia, eu preciso de investimento, né? Mas é uma pergunta extremamente fundamental de você olhar para o seu negócio, né? E entender qual é o tipo de jornada que você quer fazer, né? Investimento anjo, ele está dentro de uma jornada que tem uma série de premissas, né? Uma delas, por exemplo, é que você vai dar uma parte do seu negócio para esse investidor. Um pedacinho do seu negócio não vai ser mais seu. Você vai ter um sócio minoritário, mas sempre um sócio. Será que eu preciso disso? Será que o dinheiro que eu tenho para que eu consiga agora fazer meu negócio crescer com resultado de vendas é suficiente para o crescimento que eu preciso ter? Será que eu quero ter um negócio que cresce tão rápido ou eu estou feliz com um negócio que cresce mais devagar? Saber isso tudo é fundamental para você tomar esse tipo de decisão, porque a partir daí você vai entender o quanto de dinheiro você tem e qual é o teu melhor investidor, né? E quais são as razões que a gente tem para que você busque investimento anjo, né? E essas razões estão muito ligadas ao momento do teu negócio, ao momento da startup, né? Investimento anjo, pessoal, não é para todo mundo todo o tempo. No nosso próximo slide, eu vou mostrar para vocês a nossa amada escadinha de investimento, né? Tem coisas que investidor anjo não faz, tem coisas que ele faz, mas quando que é o momento certo para você buscar investimento anjo? É quando você já está no momento de encontrar o teu product market fit, ou seja, você já está entendendo como que o mercado e o teu produto se conversam, qual é a precificação correta, quem que é o teu cliente ideal, quais são os canais de distribuição. Não tem que estar tudo pronto, mas alguma coisa já tem que estar pronta, né? Não é o momento quando você vai fazer MVP ainda, quando você está muito no começo, você só tem uma ideia, não tem nem um cliente, não tem nem um mínimo produto viável. Ainda não é a hora do anjo entrar. Isso é a hora de outros agentes te apoiarem, né? A gente quer colocar esse dinheiro para que você consiga escalar, para você chegar do ponto A para o ponto B, para que você consiga crescer com um plano consistente, né? E é super importante você entender que quando você vai começar a buscar anjo, não é para você estar no limite de caixa. Eu estou precisando de dinheiro para amanhã. A pior coisa que a gente faz de buscar investimento é quando o dinheiro está assim no gargalo, preciso para amanhã, porque você escolhe mal. E é importante vocês entenderem que vocês, empreendedoras e empreendedores, são o centro desse ecossistema. É vocês que precisam escolher bem, né? Então, para isso, você precisa ter fôlego, né? Então, não é um dinheiro só para fluxo de caixa, é um dinheiro para crescer. E também é um dinheiro que não é para ter salário em maioria. Maria Rita, mas se eu não pagar salário, eu vou pagar o quê com o dinheiro do investimento, né? Claro que você vai pagar salário, mas, pessoal, não é salário de mercado, em especial para os fundadores, né? Porque se você usar de todo o dinheiro, 90% para pagar salário, como é que você faz marketing? Como é que você constrói máquina de vendas? Como é que você termina de desenvolver seu produto? Então, você tem que achar aí um ponto de equilíbrio entre o que você está buscando, né? E é importante entender essa escadinha. Eu falo que eu adoro essa escadinha, eu podia falar 5 horas só sobre ela, né?
Esse que eu chamo carinhosamente de escada de investimentos é o cerne do que está dentro da nossa indústria, que é o que o pessoal fala de uma indústria de investimento em estágios, stage finance, para dar um termo técnico em inglês, né? E aí, por que o anjo é bacana? Porque ele faz justamente a viabilização entre duas etapas diferentes. A primeira etapa que você tem dentro dessa cadeia, vocês viram que tem várias coisinhas empilhadas. É fundadores, família e amigos, aceleradoras, incubadoras, subvenção e crowdfunding. Né? Por que isso aqui está empilhado? Porque o empreendedor ele usa muitas dessas coisas ao mesmo tempo para que ele consiga tirar esse negócio do papel, construir um MVP e ter os primeiros clientes. Né? Primeiro dinheiro é dinheiro próprio, gente. E não dá para dizer, não coloquei nada, não tenho nada. Porque se você não fez o teu esforço e não pôs dinheiro, por que eu, como investidor, vou ter que pôr? Essa é a minha primeira pergunta básica. Se você, mas pode dar errado. Então, se pode dar errado para você, pode dar para mim. Se você não acredita o suficiente para colocar o seu capital, e aí eu não estou falando de montante, pessoal, do volume total, mas de que é um volume significativo para você, empreendedor. Né? Depois você tem aí aceleradoras e incubadoras. Né? A diferença, normalmente, é que incubadoras são mais ligadas à universidade, normalmente não colocam dinheiro, aceleradoras colocam dinheiro e estão ali para te ajudar a fazer olhar mais para o negócio, enquanto incubadora muitas vezes olha mais para o produto. Né? Você tem dinheiro de subvenção também, que muitas vezes a gente esquece, né? Desculpem. Só um segundo. Me desculpem, que é um dinheiro de fomento, né? Dinheiro das FAPs, né? Das Fundações de Amparo à Pesquisa, dinheiro da FINEP, dinheiro até de prêmios e concursos, que podem te dar uma ajuda para poder crescer. Como vocês viram que eu falei no começo, existem muitos dinheiros no mundo, e cada dinheiro ele tem uma aplicação específica, um retorno que você tem que dar. Né? Você tem dinheiro de crowdfunding, tanto do crowdfunding tradicional, que é quando você vende um produto ou um serviço de forma antecipada e o seu cliente ele acaba pagando por isso, e já é um bom teste de mercado, inclusive, será que vai ter aceitação? Será que as pessoas pagam por isso? E hoje você tem o equity crowdfunding também, né, que aí é por participação em negócio. E aí você tem um investidor anjo, né? E esse investidor anjo, ele vai pegar, então, justamente essa fase que passou aí dessa ideia e vai fazer essa ponte. Vai investir para ajudar você a chegar nos fundos de investimento, sejam fundos sementes ou fundos de venture capital. Uma diferença fundamental entre o anjo e os VCs, né, os fundos de investimento, é que eu sempre falo, o anjo põe a mão no bolso e o venture capital capta dinheiro de terceiros e aplica esse dinheiro através de um gestor profissional. Mas a nossa lógica é muito parecida. E essa é mais uma vantagem de captar com o anjo. Ele te ajuda a se preparar, a entender essa lógica para captar valores maiores dentro dos fundos de venture capital. E, gente, não vou mentir para vocês, o funil de investimento é um funil muito, muito grande. Né? Assim, de cada 100 startups que a gente olha, em geral, uma é investida. É um funil enorme. Né? Para vocês terem uma ideia, para chegar nessas 22 startups investidas nesse ano, a gente apresentou mais de 100 para a nossa rede, fora as que a gente viu, as 100 já são selecionadas. E aí o que é importante? É que vocês tenham um processo cada vez mais claro, que vocês saibam fazer isso, aumenta as chances de vocês muito melhor. Né? Então, eu vou mostrar agora para vocês como funciona o nosso processo na rede da Anjos. Mas ele é muito parecido com os processos de todas as outras redes. A gente, às vezes, faz uma coisa diferente, outra rede faz outra, mas entender o processo de uma rede faz com que vocês consigam entender o processo de qualquer rede de investimento. E aí vai mais uma dica importante. No momento de captar investimento anjo, faça isso com uma rede de anjos. Pode ser com Anjos do Brasil, pode ser com qualquer outra rede, tem um monte de rede bacana por aí. A nossa é a mais legal, mas tem muitas redes boas. Por quê? Porque aí você tem acesso a mais investidores, a um processo mais estruturado, a um código de ética mais claro, e isso melhora muito para você. Então, como é que funciona na prática? Tá? E esse aqui é um fluxo do que a gente faz. Então, a primeira etapa é fazer a prospecção e recepção de projetos. Como é que a gente faz prospecção? Participando de eventos, tendo parceria com aceleradoras e incubadoras, os nossos próprios investidores indicam para a gente,
e a gente acaba recebendo muito projeto da parte orgânica. A partir daí, a gente faz uma primeira etapa de seleção, que é essa segunda etapa que está no gráfico, que é de triagem inicial por eliminação. E por que eu falo por eliminação? Porque a gente pega lá os critérios que a gente tem e olha e já vê que muita coisa não faz sentido, né? Não tem nem faturamento, nem um cliente, está na ideia, é um empreendedor sozinho, o mercado é muito pequeno e a gente já agradece e fala não. Das startups que vão participar, vão continuar no processo, a gente pede mais informações para que elas preencham um processo de screening e comece a envolver os investidores da nossa rede. Então, eu e o meu time, que é um time muito pequenininho, a gente é uma ONG, mas existe, a gente é generalista, a gente não conhece nenhum mercado de tecnologia profundamente. Então, a gente chama investidores da nossa rede para conversarem com vocês, empreendedores, fazer uma avaliação / mentoria, né? Porque a gente sempre fala que o importante na avaliação também é ir agregando valor, e eles dão um feedback. A partir daí, a gente tem 3 opiniões para levar num comitê e decidir quais são os projetos que a gente compartilha, que a gente apresenta para a rede. Então, de 600, 700 projetos que a gente vê no ano, a gente apresenta uns 100 projetos para a rede, mais ou menos, né? A partir daí, os próprios investidores se envolvem na análise, porque como rede de anjo, lembra? O investidor investe direto, não é a rede que investe, a gente não é um VC. Eles vão se envolver e fazer uma série de reuniões com vocês, empreendedoras e empreendedores, para entender mais profundamente o negócio, saber como isso funciona. E aí eles começam, se eles gostam, a negociar valuation, valor de aporte, ver como isso tudo funciona. Lembrando, pessoal, que não é uma negociação comercial, vocês vão ser sócios. É uma negociação que visa o melhor para o negócio e que ela seja justa para todas as partes. Então, não é aquela negociação tradicional de que vou apertar ali, vou ganhar aqui. Não é essa a ideia. A ideia é como que eu faço uma negociação justa e boa para o negócio. Se deu certo, se faz os documentos finais, se faz a due diligence legal, então se avalia todos os documentos da empresa, se faz o investimento, mas não acaba por aí. Lembra que é dinheiro e valor agregado? O investidor continua ajudando. Normalmente, se constrói um conselho consultivo para a startup e um dos investidores participa, além do que, dentro dos relatórios que vocês mandam para os investidores, todo mês ou a cada 2 meses, eu sempre sugiro que se coloque o que eu preciso de ajuda. É um contato comercial, é ajuda para montar estratégia, é alguém para me tirar uma dúvida específica de uma tecnologia, para que vocês consigam aproveitar mais os seus investidores, né? E aí, como é que eu melhoro? Como é que eu passo aí a chance, aumento a minha chance de passar dos 100 para os 20, né? A primeira coisa é me planejar bem, né? Buscar capital dá trabalho, gente. Dá trabalho e dá trabalho para os founders, para os fundadores. Então, você precisa saber que durante algum tempo você não vai conseguir fazer isso, fazer tudo que você precisava para essa startup. Então, se planeja, sabe direito o momento que você vai buscar investimento. Depois pega referências, conversa com outros empreendedores. Empreendedor ajuda empreendedor, descobre qual é a melhor rede para mim, qual que gosta do meu tipo de negócio, o que eu tenho que fazer, como é que funciona, né? Tenta já ir tendo ao longo do tempo potenciais investidores como mentores, né? Ele vai te ajudando, vai conhecendo o teu negócio, mais fácil investir ali. Prepara toda a documentação, deixa teu deck pronto, os documentos posteriores, que isso vai acelerar o processo, né? E o que a gente vai olhar para selecionar, né? A gente vai olhar que você já tem um MVP codado, que você tem umas métricas, primeiros clientes, vendas realizadas, históricos. Diga o que você fez, o que você quer fazer, sim, né? Qual é o futuro, sim, mas também o que você já conquistou até agora. Tem que entender bem o tamanho de mercado. Anjos investem em mercados grandes, não pode ser um mercado muito pequenininho. Pode até ser um mercado de nicho, mas um nicho bem grande, né? Você tem que ter um cap table organizado. O que é cap table? É a participação acionária dos sócios, né, dos fundadores. Não dá, gente, para ser 3 sócios, cada um tem 33%, e um deles não é mais operacional, mora no Japão. Não tem condição, a gente não investe assim. E a gente quer um time de fundadores completo. Pode faltar uma coisa ou outra? Pode, né? Mas tem que ter pelo menos alguém que é bom para construir o produto e serviço e alguém que é bom para vender isso. Nada se vende sozinho. Então, isso aqui é o que a gente vai olhar, né? E aí, você tem que preparar um pitch deck, né? Acho que vocês já devem ter visto aí no processo de aceleração,
que é uma apresentação curta e sumária do teu negócio, né? Você tem que ter ele tanto longo como curto, para que você consiga falar, nunca esquecendo de falar qual é o valor da rodada e da sua aplicação, né? Parece bobagem a gente por isso, mas a quantidade de gente que não fala quanto quer de dinheiro é um caos. Porque se você precisa de 5 milhões, eu não quero falar com você. Eu quero falar com você se você precisa do dinheiro que a gente pode colocar. Então, é super importante. E sempre ressaltando que tudo isso tem que ser prático, simples e sincero. Por quê? Porque eu estou analisando vocês, empreendedoras e empreendedores, antes de tudo. Isso tem que ser como vocês são. Claro que a gente se inspira e analisa outros decks, outras apresentações, mas tem que mostrar quem são vocês, né? E para que a gente torne isso mais tangível ainda, vamos falar de valores, né? Que é uma dúvida super grande de todo mundo também, né? O quanto que as redes de anjos investem? Entre 400 até 1.200.000. Quando a gente co-investe com redes, a gente faz tickets até maiores, de até 3 milhões. Tem até alguns pontos fora da curva. Faz pouco tempo a gente noticiou o investimento da Heurísticos, mais de 8 milhões, né, com a nossa rede, mas é um ponto fora da curva. Esses são os números, mais ou menos, que vocês têm que ter. E lembra que eu falei que você tem que se planejar? Pensa no prazo. A gente demora na avaliação mais ou menos um mês, com essas 3 etapas. Aí você se apresenta e depois você vai demorar nessa negociação com os investidores de 3 a 5 meses. Né? A gente tem se matado para conseguir fazer tudo em 3 meses. Às vezes está, porque a gente sabe que startup é um negócio rápido. Mas o ideal é que você comece a captar com 8 meses antes. E quanto mais você tiver todos os documentos prontos, mais você vai conseguir ter esse resultado de fazer uma captação rápida e mais assertiva. Né? E aí, essas são as etapas, então, na nossa rede para como funciona. Você se inscreve no Gush, passa pelo screening, conversa com os investidores, e aí você tem um apoio do nosso time para fazer a preparação final. Né? Em cada uma dessas etapas, a gente pode te responder por submissão futura, né? A gente pode declinar, agradecer e dizer que não é para a gente. E quando a gente faz isso, pessoal, não quer dizer que a gente está falando que a tua startup é ruim. Pode ser que a gente não tenha entendido, né? Pode ser que não seja só para a nossa rede. Mas a gente declina, a gente pode dizer, olha, acho bacana, mas não agora, volta mais para frente, ou a gente pode seguir com você. Né? E aí eu vou falar, responder uma outra pergunta, que é como calcular o valuation, que é uma pergunta muito comum. E aí vocês vão adorar meu próximo slide, que é um slide em branco. Por que ele é um slide em branco, pessoal? Não é porque eu não conheço um monte de técnica de captação de valuation. Eu podia falar aqui para vocês, vamos usar o método do Venture Capital, vamos usar fluxo de caixa descontável, vamos usar abertos. Mas é porque eu tenho uma visão muito clara de que esses métodos não são aplicáveis diretamente no mundo de startups. Eles têm muitas premissas e dados que você não tem no estágio que a gente investe. Então, eu acho que a lógica para a gente olhar a valuation é voltar lá para a nossa escadinha de investimento. E saber que a cada rodada de investimento que vocês passarem, vocês vão dar uma participação do teu negócio. Então, você tem que olhar para ter um cap table saudável. Então, os anjos, tipicamente, vão pegar entre 5% e 15% do teu negócio. Um venture capital vai pegar mais 10%, 20%. Né? Você vai estar muito mais aqui. Eu acho que aqui faz muito mais sentido a gente olhar para definir qual é a participação acionária e o valuation está em função disso. Né? Tem gente que discorda, mas essa é a minha melhor visão e é como eu vejo na prática. Muito difícil, no meu ponto de vista, impossível fazer um valuation técnico no estágio que uma startup de anjo e mesmo nas primeiras rodadas de valuation. Então, pensa na escada de investimento, enquanto você sobe, quanto cada investidor vai tomar do teu negócio e como você não inviabiliza as rodadas futuras com um valuation absurdo. E é isso. Só para fazer agora o meu jabá, o meu pitch inverso, quais são os destaques, né, do nosso processo de seleção. A gente é super pró-empreendedor e a gente procura agregar valor em todos os momentos. E no momento que vocês entenderem que é para submeter um projeto para a gente, está aqui o link, é super fácil de submeter, não custa nada e pode ser muito bacana. Acho que era isso que eu trouxe. Procurei ser bastante objetiva, vou parar de compartilhar minha tela, porque aí eu vejo vocês. E aí, se vocês quiserem, a gente aproveita e tira dúvidas e perguntas. Eu adoro perguntas, pessoal. Obrigada, então, Maria Rita. Já tem uma pergunta aqui da Karine.
Mas depois, se ela quiser abrir o microfone e falar um pouco mais, sem problemas. Ela perguntou se possui algum custo para submeter algum projeto. Então, na rede da Anjos do Brasil não tem nenhum custo. A grande maioria das redes, todas as redes que eu conheço no Brasil, você não paga nada para submeter um projeto. Eu acho que é uma boa prática. Acho que se alguém te cobrar para submeter um projeto, você tem que pensar 2 vezes, né? Existe aí uma discussão, às vezes, na gente, porque também tem gente que submete um projeto tão ruim, que a gente gasta tempo olhando, ou quer um feedback. Então, a gente olha tudo sem cobrar nada, mas a gente também não fica dando feedback meio alongado. Mas eu acho que não se deveria. O que acontece normalmente é que algumas redes pedem, como a nossa, que se no futuro distante você tiver um evento de saída, você ganhar dinheiro com o negócio, você faça uma doação voluntária para ajudar essa rede a poder crescer. Então, não é agora, é no futuro, é voluntário, mas é uma ideia bacana. Eu estou te ajudando hoje a captar na minha rede, por que você não me ajuda lá no futuro também a sustentar a rede? Legal, obrigada, Maria Rita. Pessoal, mais alguma pergunta? Oi, Maria, tudo bom? Vinícius. Tudo bom, Vinícius? Se você quiser me chamar de Maria Rita, eu vou gostar mais de você, porque eu gosto do nome completo. Então tá bom. Vou repetir, tudo bom, Maria Rita? Tudo ótimo, Vinícius, muito obrigada. Perguntando sobre o momento ainda que tu passou ali da etapa do investimento anjo, eu queria entender sobre faturamento e sobre máquina de vendas, assim, o quão existe, talvez, algum valor mínimo de faturamento para essa rodada de investimento anjo poder acontecer, baseado no que tu já viu, por exemplo, algum valor específico mensal para quem trabalha com SaaS, de receita recorrente, e também o quanto é preciso já ter uma máquina de venda definida e os canais bem estruturados, ou a questão de ter clientes pagantes há algum tempo e já índices sobre esses clientes pagantes é suficiente para tentar fazer uma primeira rodada de investimento anjo? Então, Vinícius, eu vou fazer uma resposta, estou até roubando uma expressão do Caio Ramalho, que é uma pessoa com quem a gente faz um monte de curso junto, um cara incrível, professor da GV, coordenador do MBA de Venture Capital e Private Equity, que ele fala assim, o cretino depende. A gente sabe que ninguém gosta de ouvir essa resposta, depende, mas a verdade é que depende, né? Você precisa ter um faturamento mínimo, tá? Quanto maior for o teu faturamento, mais você está valorizando a tua empresa, porque você mostra a tua capacidade de ter feito muito com pouco. Agora, se esse mínimo é R$5.000, a gente já investiu em startup SaaS, que está faturando R$3.000 por mês, e startup SaaS, que está faturando R$50.000 por mês. Você vê que há uma variação gigantesca, né? Por quê? Depende de quanto tempo você tem, né? Você já tem uma startup que tem 3 anos, e você está faturando R$2.000 por mês, não rola, você não está funcionando muito bem, mas não, olha, você começou, você lançou teu produto faz 6 meses, você tem consistentemente crescido essa receita, e agora você está em R$10.000. Legal, acho que é bacana, acho que é interessante. Então, é uma função também de qual é o teu tipo de cliente. Você está vendendo para a empresa, você está vendendo para consumidor final. Qual que é o teu ticket? É um produto super baratinho, que você vai precisar de um volume muito grande ou não? É freemium, não é? Então, assim, vai depender de uma série de fatores. Infelizmente, não tem um número mágico para faturamento. Eu dizer, aqui está a nota de corte, né? Você vai ter isso muito lá na frente, quando você fala de rodadas de venture capital um pouco maiores, aí você tem parâmetros mais objetivos. No nosso caso, não, né? O que eu acho que você tem que focar é mostrar existe viabilidade, eu consegui precificar, tem gente disposta a pagar e isso está crescendo. A máquina de venda, você não vai ter ela toda pronta, você não vai ter todos os canais de distribuição prontos, eu não espero isso de você, mas eu também espero que você entenda por onde você tem que construir isso tudo, e como que esse dinheiro que eu estou colocando na tua empresa vai te ajudar a construir isso. Então, talvez você me diga, eu preciso ter mais gente, então tá, vou contratar esse tipo de pessoa, para fazer essas e essas parcerias, ou eu vou ter que atuar com marketing. Você tem que ter a clareza de o que você vai construir e testar com o meu dinheiro. Então, não precisa estar tudo pronto, mas também não pode ser, não sei bem por onde que eu vou. Respondi, Vinícius? Apesar do cretino depende? Não, respondeu assim, principalmente sobre a parte da máquina de vendas ali, meu intuito era justamente entender se já precisava ser apresentado
os indicadores de cada canal de venda, por exemplo, e quanto vai ser colocado em cada um para ter o denominador de resultado, ou se só realmente a gente ter noção de quais canais a gente já testou, ó, testei isso, testei esse canal, deu esse resultado, deu aquele, mas existem N formas de vender o produto e uma startup dificilmente já vai ter experimentado todas elas, né, e ter conseguido demonstrar talvez o potencial de cada método de venda. Então, era essa a minha dúvida mesmo. Acho que respondeu um pouquinho, não precisa estar tão avançado, mas, enfim, o começo precisa estar feito e demonstrar o que tu já fez até agora. E o quanto mais você tiver, assim, você mostrar para o investidor que você testou isso, deu errado, por que você abandonou isso, você testou isso e está dando certo, qual é o caminho que você vai, mostra a tua capacidade de realização, Vinícius. Porque eu também não gosto de gente que quer testar tudo, que quer fazer de tudo, né? Por quê? Porque você não tem estrutura, você não vai dar conta de fazer tudo, né? São um grupo muito pequeno de pessoas, e o dinheiro que a gente coloca não é um dinheiro que você vai conseguir, nem que fosse todo o dinheiro do mundo, colocar 100 pessoas e testar todos os canais de venda ao mesmo tempo. Então, é muito mais eu entender a tua capacidade de realização e de entender qual é o caminho que você quer trilhar, com clareza, do que só eu ter um número objetivo. Perfeito, obrigado. Obrigada a você. Só mais alguma pergunta? Aproveita que a gente ainda tem uns minutinhos. Rosângela, tem pergunta? Só tem que desmutar o teu microfone. Teu microfone está mutado. Ok, obrigada. Maria Rita, boa tarde. Queria te perguntar o seguinte, não é perguntar, pelo que você falou, eu até já entendi que o investidor anjo é um investidor e não um financiador do projeto. Logo, ele entra como sócio. Essa sociedade, normalmente no contrato, ela abrange até os prejuízos? Não, tá, Rosângela? Quando a gente fala um sócio, nesse primeiro momento, é um sócio teórico, tá? Por quê? Porque você, em geral, você vai ser você é uma empresa limitada, né? Quando eu coloco esse dinheiro, é para você poder crescer e poder fazer legal. Eu estou disposta a perder esse dinheiro, né? Até porque eu sou um sócio super minoritário, vou ter 10% do teu negócio. Mas eu não vou arcar nem com nenhum prejuízo e nem com um risco maior que você tem, porque, afinal de contas, é você que faz a gestão do negócio, não sou eu. Então, o que a gente faz, tipicamente? A gente faz um contrato que a gente chama de mútuo conversível. Mútuo quer dizer dívida, então você assume uma dívida com esse empreendedor, com esse investidor. Mas não é uma dívida que você tem que pagar esse dinheiro de volta, a não ser em caso de fraude ou dolo. Quer dizer, você não fez o que você devia fazer com o dinheiro. E quando eu digo não fez o que devia fazer... Deu uma cortada, a não ser quando o quê? Em caso de fraude ou dolo. Ou seja, okay. Se você não faz o que você devia com o dinheiro, e não faz, não quer dizer que o negócio dá errado. Ao invés de eu investir na empresa, eu compro uma BMW com esse dinheiro. Okay. Para deixar bem claro. Então, esse é o contrato que a gente monta. Então, nesse primeiro momento, eu não sou sócia da sua startup no contrato social. Se ela der certo e crescer, você vai receber novos investidores, vai transformar essa sua sociedade limitada numa sociedade anônima, numa SA de capital fechado, e aí o investidor se torna acionista. Então, ele não vai ser responsável por prejuízos, não vai ser um sócio no sentido tradicional. Ok. Obrigada. Imagina, até a gente tem um negócio no site bem bacana, que vale para a Rosângela e para todo mundo. A gente tem um guia de investimento anjo e documentos legais, que a gente construiu já faz algum tempo, né, com apoio de 4 escritórios de advocacia. É gratuito, é só entrar no site da Anjos do Brasil, anjosdobrasil.net/guia, você coloca lá teu e-mail e teu nome, e você consegue baixar. Tem um guia, tem uns contratos de referência, nunca é para usar o contrato direto, mas para entender como é que funciona essa parte legal de investimento. O Vinícius abriu o microfone. Aproveitando o gancho, não, só queria comentar uma dúvida. Existem, no caso, N investidores anjo dentro do grupo do Anjos do Brasil, né, Marieta? E como é que funciona no final desse funil? Existe, cada investidor anjo seleciona uma startup e define, beleza, eu Vinícius, investirei nessa startup aqui, colocarei o meu capital, ou se formam pequenos grupos onde a gente acaba tendo 2, 3 investidores anjo que escolheram um determinado projeto para investir, e esse contrato de mútuo ele acaba sendo compartilhado? Como é que funciona isso na prática no final?
Então, normalmente, se formam grupos de investidores, Vinícius. Então, depois que você apresenta o pitch, eu falo que todo mundo que está interessado, que gostou do teu negócio, levanta a mão. Essa levantada de mão é dizer, quero conhecer mais, porque o pitch é muito rápido, não dá para saber tudo e decidir investir. A gente monta um grupo de WhatsApp com um empreendedor por um tempo, depois a gente tira o empreendedor por um tempo para responder as primeiras dúvidas, e normalmente eles começam a marcar uma série de reuniões para entender melhor o teu negócio. Normalmente esse grupo vai diminuindo, mas vão ficar ali entre 5 e 20, às vezes 30, às vezes até mais investidores, né? Mas vamos dizer assim, um número de 15 é um número bem comum, 10, 15 investidores, e eles investem juntos. Porque desse total, sei lá, pegar um número bem médio de investimento, R$700 mil, você vai ter a maioria dos investidores colocando 25, 50 mil reais. E para vocês, empreendedores, isso é muito bom, porque é mais gente para ajudar. Tem gente que fala, mas pelo amor de Deus, né? Vou ter 30 investidores sócios, vou ficar maluco. Vai, se você não organizar. A questão não é quantidade, é governança, né? Você pode ficar maluco com 2 e acho tudo funcionar bem com 30, né? Porque você estrutura isso de forma que você tem um investidor líder ou 2 investidores líderes, que são a ponte entre vocês e os outros investidores, que representam os investidores junto a vocês. Então, dá para funcionar bem e pensa, você tem mais gente para te ajudar. Então, funciona muito bem se você estruturar uma governança clara. Perfeito, obrigado. Mais uma, Maria Rita. E quando muitos investidores desejam fazer parte, ajudar a investir nessa empresa, tipo uns 10, aí cada um entra com 5%, aí a gente já sabe que 50% já está com os anjos? Não. Quando eu falei que entra de 5% a 15% é o conjunto de investidores, tá, Rosângela? Ok. Todo mundo junto. Anjo e VC no começo é sempre minoritário. Vocês, empreendedores, são majoritários. Vocês continuam com 80%, 90% da empresa de vocês. Vocês têm que continuar isso até nas primeiras rodadas de Venture Capital. E em que momento, se o investimento for um sucesso, se a empresa for, a startup virar um sucesso, ou um unicórnio, como o pessoal fala, em que momento esse investidor anjo passa a fazer parte realmente do quadro societário da empresa? Na hora que você transformar ela numa SA. Esse mútuo, ele chama conversível. Somente nesse momento? Só nesse momento. Que isso não é tanto tempo, tá, Rosângela? É 2, 3 anos. O mútuo é um contrato que tem um prazo e ele só pode ser convertido dentro desse prazo. Então, em geral, esse mútuo tem 36 meses de validade, para assim dizer. Pode prorrogar, mas mais ou menos dentro desse prazo, se você é uma startup de verdade, ou você já deu muito errado, você deu muito certo, está dando muito certo, está captando mais investimento, ou então você virou um negócio que é lifestyle business, um negócio que é bom para você, mas não para os investidores, e aí eles querem sair, não têm interesse em continuar com você. Então, é isso, assim, se em 2 anos você não cresceu o suficiente para se transformar numa SA, provavelmente você não é uma startup e não está nesse caminho desse crescimento rápido. O que não quer dizer que não possa ser um bom negócio para você, mas não é para o investidor. Ok, obrigada. Se o Fernando abrir o microfone, tem alguma pergunta? Boa tarde, tenho sim, Jéssica. Boa tarde, Maria Rita, tudo bem? No caso do investimento anjo, né, mais especificamente da Sul, do Anjos do Brasil, além do investimento financeiro, existe algum mecanismo assim, de investimento para um determinado nicho de mercado? Por exemplo, se a minha startup for voltado para o financeiro, vamos dizer assim, para uma fintech, tem uma entrada específica para isso, ou para varejo, ou para educação, ou o que quer que seja, além da parte financeira? A gente não olha setor, Fernando. A maioria dos investidores anjos são agnósticos. Das 22 startups que a gente investiu esse ano, acho que a gente tem, assim, pelo menos uns 15, 16 setores, tá? Então, anjos, no geral, eles olham para todos os tipos de negócio.
Alguns gostam mais de fintech, outros gostam mais de educação, outros gostam mais de varejo, mas a maioria das redes tem é muito variada, é diferente de um venture capital que é mais específico. É perfeito, obrigado. Imagina. Eu tenho uma dúvida. Boa tarde, Maria Rita. Primeiramente, obrigada pela apresentação. Eu já tinha te escutado no YouTube anteriormente e ela é densa, ao mesmo tempo leve e esclarecedora. E a minha dúvida é, geralmente, quais indicadores ou dados a gente precisa ter para apresentar na hora de apresentar o projeto para investidores? De novo, Karine, o cretino depende. Você precisa ter o máximo possível que você tiver, né? No mínimo, você precisa conseguir entender dentro do teu negócio o que é fundamental. E quando eu digo máximo, não é 30 indicadores diferentes, né? Mas olha o que é fundamental dentro do teu negócio. Então é um negócio SaaS, que não é um negócio do Vinícius, eu vou ter que olhar para a receita recorrente, vou ter que olhar para a churn, vou ter que olhar para os indicadores básicos que tipicamente um SaaS vai olhar, né? Não, o meu negócio ele vende para grandes indústrias, né? Então, são outros indicadores. Receita recorrente vai ser tão importante? Não. Mas quantos que eu já consegui, por exemplo, rodar um POC, né? Uma prova de conceito? Então, isso vai depender muito da característica do teu negócio. O que eu sempre digo é, olha para o investidor e mostra realmente, assim, dados que consigam fazer ele entender tanto o que você já fez até agora, como é o potencial do teu negócio, né? Então, tem o básico, a gente vai pedir um fluxo de um plano de negócio, um fluxo de caixa mínimo para entender o quanto que você vai precisar de dinheiro, em que momento, como isso vai funcionar, mas não vai ter assim, né? Isso você vai ter que falar, porque vai depender muito de qual é a característica do teu negócio. Entendi. E esse apoio mínimo vocês dão na questão de indicadores para cada negócio ou a gente... Não. A gente gosta de investir, o nosso negócio é investir. Então, essa preparação prévia, e eu prefiro ser muito honesta, né, com vocês, porque eu falo assim, que felicidade é quando expectativa e realidade se encontram, né? Uhum. Então, assim, a preparação prévia, o tá pronto, você vai conseguir em outros programas, né? Ou você vai construir como empreendedor, ou vai ser em processos de aceleração e tudo. A gente vai te ajudar só a montar o pitch e a montar os primeiros documentos, e ajudar no sentido de te dizer, Karine, está faltando isso, você não olhou para aquilo, procura ver isso aqui, você deixou de falar tal coisa. Mas por que eu não posso fazer isso para você, Karine? Porque na hora que eu estou olhando o teu negócio, os indicadores que você me indica, eu estou avaliando que tipo de empreendedor você é, o que você sabe olhar, o que você sabe falar, né? Onde você é forte. E pode ser que eu chegue e diga, tá bom, a Karine não é uma pessoa forte na área financeira, a apresentação financeira dela não é tão boa, mas olha o quanto ela entende de mercado, e eu já sei que, como anjo, eu vou precisar ajudar nessa parte. Ou ao contrário, puxa vida, ela faz um planejamento financeiro incrível, mas ela não tem, às vezes, a sensibilidade de entender nuances desse mercado. Então, eu consigo ler vocês, né? Ninguém quer aquele investidor, aquele empreendedor que tem tudo muito ensaiado, né? Ninguém vai poder fazer o trabalho que é teu. A gente pode indicar e ajudar. Então, a gente indica, na verdade, na hora de você se preparar para os contatos com o empreendedor. O antes é muito com vocês. Obrigada. Pessoal, mais alguma pergunta? Eu queria finalizar só a pergunta mais um detalhe. Sobre dedicação de sócios, Maria, eu lembro que tu comentou, e é uma coisa que reflete bastante, eu acho que quem está começando também, porque a gente, pelo menos aqui, está tentando fazer todo o resultado possível antes de ter uma dedicação full-time no negócio, justamente porque a gente não tem startups no início fluxo de caixa para pagar salários de mercado ou que sejam parecidos com o mercado. Então, a dedicação sempre é part-time, né? Como é que é isso dentro da Anjos? Todo o resultado que se for demonstrado, ele está tendo, mesmo com a dedicação part-time, isso é um motivo de bloqueio do investimento? É uma exigência formal que sócios já estejam com dedicação full-time dentro do projeto para conseguir ter um investimento? Isso é uma organização que tem que ser prévia ou a gente, com o resultado,
demonstrado até então consegue provar que a gente consegue fazer um negócio de pé ainda sem pegar prolabore, consumir fluxo de caixa da empresa e continuar assim para crescer? Então, Vinícius, primeira coisa, assim, ó, salário de mercado como empreendedor você não vai ter por muito, muito tempo, tá? Isso esquece. Se você não está disposto a abrir mão de um salário que você teria de mercado, e eu entendo a dureza e o custo de oportunidade disso, é melhor nem empreender com investimento anjo. Você vai ter que crescer o teu negócio com as suas próprias pernas, com o fluxo de caixa que você mesmo gera, né? Então, mas qual é esse salário, né? É uma pergunta que o pessoal faz muito. De novo, depende. Você é uma pessoa que é solteiro, mora com os pais, gasta muito pouco. Mas seu salário sempre é um salário de sobrevivência. Não, puxa, olha, eu já tenho uma família, tenho criança, tenho escola, né? É um salário de sobrevivência para quem tem uma família e uma escola. Então, mas é um salário de sobrevivência. A gente tem que estar pronto para isso, né? Dedicação. Se você não acredita o suficiente que na hora que eu colocar dinheiro, esse negócio vai decolar mesmo e valer a pena, eu não quero você dividido. Eu não quero na hora que o teu chefe te aperta, que você vá para lá e largue o negócio onde você colocou o teu tempo e eu pus o meu dinheiro e estou te apoiando tanto, largado de mão em segundo plano. Então, é dedicação full time. Às vezes, nem todos os sócios estão full time. Não ter pelo menos um sócio full-time é um sinal muito ruim para a gente, tá? Por mais que você tenha conseguido fazer. Mas, às vezes, tem, sei lá, 3 sócios, um está full-time, os outros 2 dizem, na hora que entrar o investimento, eu saí do meu negócio, do meu trabalho original e eu vou estar aqui full-time. Isso é fundamental. Eu não quero alguém dividido, porque isso significa, para mim, sendo super transparente, que você não acredita o suficiente que esse negócio vai decolar. Então, assim, não é fácil ser empreendedor, gente. Não é fácil ser empreendedor de startup. É duro, é difícil, te abre mão de muita coisa. Esqueçam o glamour, tá? Esquece o unicórnio, esquece o Nubank maravilhoso no IPO com a Cristina e o Daniel Vélez falando que vai dar BDR para todo mundo, né? Isso demora muito para chegar lá. É uma jornada que é difícil, que se abre mão de muita coisa. Mas você pode ter 2 resultados incríveis. O primeiro é que você está conseguindo resolver um problema que você quer muito resolver no mundo, transformar o mundo. E o segundo é que, se isso der certo, você pode ganhar muito dinheiro com isso. Mas a jornada é complicada, e eu detesto que o pessoal torne assim, faça do empreendedorismo um glamour, sabe? Porque é duro mesmo, é super difícil. Assim como é difícil para mim falar esse tipo de coisa. Eu podia ser legalzinha e dizer, não, tudo bem, dá. Mas não é a realidade, pelo menos não do meu ponto de vista. E hoje eu não fiz um disclaimer que eu adoro fazer, vou fazer já antes que acabe, que é, olha, pessoal, eu tomei uma decisão de vida que eu compartilho a minha melhor opinião com vocês. Ela pode estar errada, se vocês acharem que eu estou falando besteira, vocês ignorem, tá? Mas eu vou procurar compartilhar a opinião mais sincera e mais honesta, porque eu acho que é assim que eu contribuo com vocês. Pessoal, tem mais alguma pergunta? Maria Rita, é um problema o empreendedor não ter sócio, ele ter apenas colaboradores? Total, Rosângela. Eu falo isso assim por 2 coisas, né? Vou começar com a coisa que é mais leve, depois eu falo o jeito que eu falo que é mais duro um pouco, né? Primeira coisa, assim, Rosângela, eu não sou boa em tudo. Você também não deve ser. Ninguém no mundo consegue fazer 2 coisas básicas ao mesmo tempo, que é construir o teu produto ou o teu serviço e vender. Normalmente, a gente é muito bom numa coisa e é muito ruim na outra. Eu, por exemplo, sou uma vendedora horrorosa, muito, muito ruim. Muito difícil alguém fazer as 2 coisas super bem. Essa é a primeira coisa. E eu quero gente comprometida. Vocês viram que eu estou falando. Empreender é super difícil, né? O teu colaborador pode sair amanhã. Qual que é o compromisso que ele tem com você? Ele recebeu uma oferta melhor, ele foi para outro lugar, né? O segundo motivo, que é um motivo duro de falar, eu tenho até evitado por conta dessa fase tão triste de pandemia, né, que a gente passou aí, com toda essa dor para tanta gente, mas assim, você pode morrer, Rosângela, né? Você pode morrer e aí eu perdi meu dinheiro inteiro, porque não tem mais quem toque isso, por uma situação totalmente imprevista. Eu não quero que você morra, não quero que ninguém morra, mas pode acontecer. Eu tô levando para um extremo, né? Você pode se apaixonar por alguém e resolver morar na Dinamarca, né? E aí largar o negócio aqui. E aí meu dinheiro foi.
Se ao menos são 2, o outro pode continuar, né? Então, se você olhar desses 2 pontos de vista, você vai entender porque que, assim, para mim, Maria Rita, empreendedor solo, sozinho, não funciona. Né? E eu tenho mais uma lista de motivos pelos quais não funciona, mas esses são os melhores, os mais importantes, né? Ok. Obrigada pelas perguntas, acho que hoje o pessoal foi bem participativo. Maria Rita, obrigada pela apresentação. Depois a gente encaminha para o pessoal esse material, a gravação também, e a gente fica à disposição. Amanhã a gente tem o nosso último encontro da Trilha Conhecimento, na quinta a gente tem da Trilha Hands-On. Então, pessoal, até amanhã. Qualquer dúvida, a gente está aqui. Obrigada, Maria Rita. Obrigada, pessoal. Um abraço. Bom final de dia para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigada.